Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar morfossintaxe, que é um dos assuntos mais importantes de língua portuguesa para a SA, envolvendo frase, oração e período, termos da oração, tipos de orações, pronome relativo e suas funções, além de regência, concordância e colocação pronominal. Vamos começar do básico, porque a prova adora confundir os conceitos. Frase é todo enunciado com sentido completo em uma situação de comunicação. Pode ter verbo ou não. Exemplo sem verbo, silêncio. Exemplo com verbo, cheguei cedo. Então frase é uma ideia completa. Oração é todo enunciado que tem verbo ou locução verbal. Se tem verbo, é oração. Exemplo, os alunos estudaram. Isso é uma oração porque tem o verbo estudaram. Período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Se o período tem apenas uma oração, é período simples. Exemplo, o aluno estudou. Se tem duas ou mais orações, é período composto. Exemplo, o aluno estudou e foi bem na prova. Aqui temos duas orações, porque temos dois verbos, estudou e foi. Agora, termos da oração. A ESA cobra bastante a identificação e a função sintática. Os termos essenciais são sujeito e predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. O predicado é tudo o que se declara do sujeito e obrigatoriamente contém o verbo. O sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Determinado quando você identifica. Pode ser simples, com um núcleo, como o aluno chegou. Pode ser composto, com mais de um núcleo, como o aluno e o professor chegaram. Pode ser oculto, quando não aparece mas é identificado pela desinência verbal, como cheguei cedo, sujeito eu. Indeterminado quando não dá para saber quem pratica a ação, como disseram que haverá prova, ou vive-se bem aqui, com o sim determinador. Predicado pode ser verbal, quando o núcleo é o verbo de ação. Exemplo, o aluno correu. Pode ser nominal, quando o núcleo é um nome e há verbo de ligação. Exemplo, o aluno está cansado. O verbo está liga o sujeito ao predicativo cansado. Pode ser verbo nominal, quando há ação e também um predicativo. Exemplo, o aluno chegou cansado. Chegou é ação, cansado é característica do sujeito. Termos integrantes são aqueles que completam o sentido. Entram aqui objetos, complemento nominal, agente da passiva. Objeto direto completa verbo transitivo direto sem preposição. Exemplo, li o livro. Objeto indireto completa verbo transitivo indireto com preposição. Exemplo, gosto de matemática. O complemento nominal completa nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios, exigindo preposição. Exemplo, tenho necessidade de ajuda. O agente da passiva é quem pratica a ação na voz passiva. Exemplo, o livro foi lido pelo aluno. Pelo aluno é agente da passiva. Termos acessórios são adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Adjunto adnominal caracteriza ou determina um nome. Exemplo, os dois alunos dedicados estudaram. Adjunto adverbial indica a circunstância do verbo, como tempo, lugar, modo. Exemplo, estudei ontem, em casa, com atenção. Aposto explica ou especifica um termo. Exemplo, Machado de Assis, grande escritor, nasceu no Rio. Vocativo chama ou interpela. Exemplo, alunos, atenção. Agora vamos para as orações do período composto. Aqui você precisa dominar a diferença entre coordenação e subordinação. Orações coordenadas são independentes sintaticamente. Podem ser assindéticas, sem conectivo, como cheguei, sentei, estudei. Ou sindéticas, com conjunção. Assindéticas podem ser aditivas, como e, nem, adversativas, como mais, porém, alternativas, como ou, conclusivas, como logo, portanto, explicativas, como porque, pois antes do verbo. Orações subordinadas dependem de outra oração e exercem função sintática. Podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Substantivas fazem papel de substantivo, sujeito, objeto, complemento, etc. Adjetivas caracterizam um nome e quase sempre são introduzidas por pronome relativo. Adverbiais indicam circunstância, como causa, condição, tempo, finalidade. A ESA também cobra orações desenvolvidas e reduzidas.
Oração desenvolvida vem com conectivo e verbo em forma finita, geralmente no subjuntivo ou indicativo. Exemplo: espero que você estude. Oração reduzida tem verbo em forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, e normalmente não tem conectivo. Exemplo: espero você estudar. Ou, terminada a prova, saímos. Aqui terminada é particípio, então é reduzida. Agora funções sintáticas do pronome relativo. Pronome relativo é aquele que retoma um termo anterior, chamado antecedente, e introduz uma oração adjetiva. Os mais comuns são o que, quem, o qual, cujo, onde. O que a banca cobra é, além de ligar as orações, o pronome relativo tem função sintática dentro da oração que ele introduz. Então você precisa descobrir a função dele lá dentro. Exemplo: o livro que comprei é caro. O que retoma livro e dentro da oração que comprei, ele é objeto direto do verbo comprei. Eu comprei o quê? Exemplo: o aluno a quem me referi chegou. Aqui é quem tem função de objeto indireto, porque referir-se exige preposição a exemplo. A cidade onde moro é tranquila. Onde tem função de adjunto adverbial de lugar, dentro da oração moro. Exemplo: o professor cujo livro li é famoso. Cujo indica posse e funciona como adjunto adnominal do nome livro. E atenção, cujo não vem com artigo depois. Não se diz cujo livro. Agora sintaxe de regência, verbal e nominal. Regência é a relação de dependência que exige preposição. Verbo pode pedir ou não preposição. Quem define é a regência do verbo. Exemplo: assistir, no sentido de ver, exige preposição a, assistir ao filme. Preferir é um clássico. Prefere uma coisa a outra, então prefiro café a chá. Informar pode ter duas construções: informar algo a alguém ou informar alguém de algo. Chegar e ir pedem preposição a, cheguei ao local, fui ao quartel. Obedecer e desobedecer pedem a, obedeci às regras. Regência nominal é a preposição exigida por nomes. Exemplo: amor a, respeito a, necessidade de, desejo de, aversão a, orgulho de. A prova pode perguntar tanto a preposição quanto a consequência disso na crase, porque crase depende de preposição a mais artigo a. Agora concordância verbal e nominal. Concordância é o ajuste de número e pessoa ou de gênero e número. Concordância verbal: o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito é singular, verbo no singular. Se sujeito é plural, verbo no plural. Em sujeito composto, a regra geral é verbo no plural. Exemplo: o aluno e o professor chegaram. Mas se o sujeito composto vem depois do verbo, pode haver concordância com o núcleo mais próximo em alguns casos, como chegou o aluno e o professor, embora o mais recomendado em prova seja chegaram. Casos muito cobrados: expressões partitivas como a maioria de, parte de, grande parte de. O verbo pode concordar com o núcleo ou com o termo plural. Exemplo: a maioria dos alunos estudou ou estudaram. Outro caso: porcentagem. Se vem com número e nome, geralmente concorda com o nome. Exemplo: 30% dos alunos faltaram. E cuidado com quem e que. Quem geralmente puxa o verbo para a terceira pessoa do singular, embora possa concordar com o antecedente em alguns casos. Que normalmente concorda com o antecedente. Concordância nominal: adjetivo concorda com o substantivo. Se há dois substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo pode ir para o masculino plural como regra geral, ou concordar com o mais próximo em certas construções. Exemplo: aluno e aluna dedicados. E atenção às expressões é proibido, é necessário, é bom, é permitido. Se o substantivo não vem com artigo, a expressão costuma ficar invariável. Exemplo: é proibido entrada. Se vier com artigo, concorda. Exemplo: é proibida a entrada. Agora a sintaxe de colocação, que é colocação pronominal. Aqui você precisa saber quando usar próclise, mesóclise e ênclise. Próclise é pronome antes do verbo. Ela ocorre quando a palavra que atrai o pronome, como não, nunca, jamais, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, advérbios sem pausa. Exemplo: não me diga isso. Exemplo: o aluno que me ajudou chegou. Exemplo: quando me viu, acenou. Ênclise é pronome depois do verbo. É comum no início de oração, quando não há palavra atrativa. Exemplo: diga-me a verdade. Exemplo:
Entregou-me o documento. A SA costuma cobrar que não se inicie a frase com pronome oblíquo átono em norma padrão. Então me diga está incorreto para a prova. O correto é diga-me, salvo em linguagem coloquial. Mesóclise é pronome no meio do verbo, e aparece com futuro do presente e futuro do pretérito quando não existe palavra atrativa. Exemplo, dir-me-á a verdade. Exemplo, entregar-te-ia o documento. Na prática, é mais formal, mas pode cair como alternativa correta em questão. Fechando, morfossintaxe na SA exige você dominar os conceitos de frase, oração e período, identificar termos essenciais, integrantes e acessórios, reconhecer coordenação e subordinação, entender orações desenvolvidas e reduzidas, saber que o pronome relativo tem função sintática dentro da oração, dominar regência verbal e nominal, aplicar concordância verbal e nominal nos casos principais e acertar colocação pronominal com próclise, ênclise e mesóclise. Se você treinar identificação em frases reais, esse conteúdo vira ponto certo.